Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, talvez ela não faça muito sentido, ou pareça talvez muito adiantada no conteúdo, mas é porque ela é parte de uma playlist com vários vídeos de aulas para essa turma de Criação de Assets da PUC. É, um bom jeito talvez de entrar no contexto seria ver as aulas da playlist completa, sei lá. Mas enfim, talvez só não faça sentido. É só uma forma dos alunos que estão matriculados acompanharem as aulas e não perderem o conteúdo online. Tá? É, a gente está falando sobre texturização e material nessa parte do curso. Minha aula anterior foi sobre as preocupações de material e como que essa preocupação de material vai limitar a minha capacidade de uso do shader dentro do Blender, né? E agora a gente vai começar a falar sobre um pouco sobre essa montagem desse shader no Blender para Bake, ou seja, como que eu posso pegar esse modelo, o High Poly, e começar a texturizar ele para gerar os bakes depois no modelo Low Poly, né? Então, como que eu finalizo esse modelo para ele sair dessa massa cinzenta que ele está agora, que é essa goma, parece um marshmallow isso aqui, para ele começar a ter cara de madeira, metal, começar a ter as coisas de cor, né? E começar a virar um modelo mais apropriado para o que a gente pretende usar, né? Eu vou pegar qualquer parte aqui, né? Eu estou pensando em pegar a parte traseira desse modelo. Esse modelo ele é feito de coisas de madeira, uma madeira bem suja, bem desgastada, ou, se eu preferir, uma madeira bem limpa e bem polida, né? De repente, né, a gente pode usar, né, esse aqui como referência, né? Mas enfim, é, como que eu pego essa estrutura aqui, né? Vamos pegar essa estrutura aqui e começa a colocar um pouco desse acabamento no espaço aqui no Blender, ou seja, por onde que eu começo esse trabalho, tá? Então, no Blender a gente tem várias abas de trabalho que são designs de interface pré-definidos, né? Eu posso desenhar aqui essa interface para ter o controle de material aqui, que seria o Shader Editor, né? Então eu poderia ter essa divisão aqui, né? Mas gentileza do pessoal do Blender, eles deixaram várias pré-definições de trabalho para gente. Então tem um Texture Paint, tem Animation, Render e Composite. Então eu não preciso de vários deles. E eu posso deletar todos se eu quiser, inclusive. Não tem problema se você deletar todos. Você fala, mas pô, e agora, né? Eu vou estragar meu Blender, né? Quebrou. Quebrou meu Blender. Não quebrou, não. Né? Se você não tiver um espaço de trabalho apropriado para shading, você pode desenhar ele, ou seja, você pode vir aqui escolher o Shade Editor e construir esse espaço de trabalho. Tá? Ou você pode clicar nesse mais aqui, né? E você vai ter aqui nas opções gerais as abas que eu fechei, elas estão aqui, né? Inclusive aqui está a aba de shading, né? Que é a, aonde eu consigo ver, por exemplo, o meu objeto, né, com um mundo iluminado ao redor, né? É, já que eu não tenho nenhuma lâmpada na cena, né? Eu consigo ver aqui no modo material, né? O material preview, ver como que esse material que eu estou criando vai comportar, né? Outra coisa para criar um material seria, obviamente, eu ter aqui nessa lateral, né, o meu menu de propriedades de material. Né? Aqui nesse menu eu consigo ver quantos materiais fazem parte do objeto. Né? O objeto pode ter um índice de materiais, se eu quiser. Né? Cabe bastante material dentro de um objeto. Né? Aqui eu vou deixar um só. E aqui a gente tem uma lista dos materiais que existem nesse projeto aqui, né? Uma lista dos materiais que estão disponíveis nesse projeto. Se eu não tiver nenhum material, eu posso criar um material novo aqui do lado. E eu posso associar esse material ao objeto ou aos vértices. Né? Então esse objeto ele pode estar linkado à origem, né? Ou ele pode estar linkado aos vértices do objeto. Né? Eu vou pegar esse material genérico aqui. Ele é um material idêntico ao se eu tivesse criado um material novo. Então, se eu criar um material novo aqui, né, ele vai me dar um material com as mesmas configurações, né? Então, vamos nomear um vai ser madeira, por enquanto, né? O outro pode ser metal, né? Não sei. Vamos começar com madeira.
né? Vamos começar com madeira aqui. Né? Se você está fazendo material e não quer perder ele, você pode clicar aqui e pedir para ele ser conservado, mesmo que não tenha usuários. Ele vai criar um usuário falso, né? Fake user. Né? Se você quiser partir de uma nova configuração idêntica à atual, mas né, sem ter que fazer tudo de novo, você pode duplicar o material e ele vai criar uma duplicata daquilo. Né? A gente também tem como deslinkar esse material, né? Ou seja, fechar ele e deslinkar. Né? Então, essa aba ela é importante para mim, uma vez que eu vou criar as coisas aqui no Blender para dar bem, para a gente poder gerenciar os materiais aqui. Né? Aqui são os meus canais de material do objeto, aqui não tem nenhum canal de material. Né? Se eu vier aqui, eu crio um canal vazio. Né? E aqui tem as opções de copy, paste, remover que não está sendo usado. Né? Então a gente tem as opções de gestão aqui desse material. Criando um material genérico, como a gente comentou na última aula, ele vai criar um material que chama Principled BSDF, que usa os nodes para configurar. Os nodes são essas caixinhas aqui, ó. Cada caixinha dessa aqui é um node, né? E eu posso ter várias caixinhas configurando o material, né? Ou seja, eu tenho uma lista de adição aqui, né? Onde eu tenho várias categorias de nodes, né? Várias categorias, e dentro de cada categoria eu tenho uma lista de nodes possíveis, né? Então os nodes que eu tenho aqui é um output, né? Uma saída, né? É isso que vai desenhar a cor do objeto na superfície, né? Ou a textura do objeto na superfície, né? Esse material output ele está ligado para ser compatível com o Eevee e com Cycles, né? Ou seja, ele está usando um método que a gente chama de all, né? Então ele está atendendo aos dois motores de render que a gente tem aqui no Blender, né? Ou seja, ele é uma espécie de material universal esse aqui, né? Ou seja, ele vai ser compatível com a maior parte, né, do que tem no Eevee e vai ser 100% compatível com o Cycles, tá? Essa caixinha aqui, né, é o meu shader, né? Então é ele que está fazendo o processamento visual dos dados, né? Vocês vão ver que essa caixinha ela tem uma bolinha verde desse lado aqui, né? E bolinhas de cores diferentes. Então tudo que for relacionado a essa cor verde está falando diretamente do shader, ou seja, é superfície, né? Tudo que tiver essa bolinha amarela é informação RGB e alfa também, né? Tudo que tiver essa bolinha cinza é informação de valor, ou se você preferir, escala de cinzas, né? Então, grayscale, né? Escala de cinza. E tudo que tiver essa bolinha azul é informação vetorial ou tridimensional, né? Então, informação de x, y e z, né? Então, a gente vai ter essa divisão de categorias aqui nessa janelinha de shader nodes. Lembrando que ela é o shader editor que a gente falou mais cedo, né? Então, a gente tem painel de propriedades, a aba de material, ou seja, são propriedades de material. Eu posso deixar ela aqui para configurar algumas opções que não são visíveis aqui, né? As opções são externas. Então, o meu interesse principal nessas propriedades aqui é ter acesso às informações de configuração, que é o backface culling, os controles de alfa, né? Controles que não são os que eu vou acessar por nodes, né? Os meus nodes aqui dentro do Blender, porque eu posso ter muitos nodes, né? E os nodes eles podem ficar muito pequenininhos. Eu tenho uma barra lateral aqui que pode mostrar para mim as propriedades do node selecionado. Então, se eu estiver usando um zoom muito pequenininho, eu posso, na hora que clicar aqui, ver qual que é a propriedade do node selecionado, né? Então, aqui, as propriedades do material output. Se eu clicar aqui, as propriedades do principled. Então, esse é um jeito de configurar rápido. Ele também vai me dar as configurações de ferramenta, configuração da visualização, configurações de grupo, né, e as opções
que eu não achei dentro dos nodes, né? Ou seja, esse bloco de opções aqui, ele vai estar aqui em Options, dentro dessa barra lateral. Então, se você estiver precisando de espaço, né, ou de zoom, você tem essa barra como auxiliar para vocês, beleza? Vocês entenderam tudo que eu falei até agora, pessoas? Quem está online comigo aqui ao vivo, me manda um ok se você entendeu, se está tranquilo. Eu não vou usar a barra lateral por enquanto, porque eu vou trabalhar com ideia de zoom, né? Eu vou ficar navegando aqui, tá? Mas é mais porque a gente quer, é coisa do processo de aula, né? O que a gente viu na aula passada também é que tudo que eu ligar aqui, tudo que eu ligar aqui e aqui, tudo que eu ligar em emission, alpha e normal, eu consigo transmitir para a Unity através do Bake. Então, toda a configuração de textura que eu fizer aqui, toda a configuração para afetar o meu modelo, vai acontecer nessas caixinhas. Tem muito mais opção dentro desse Principled Node do que isso, né? Então você vai ter muito mais opção do que essa que eu estou usando. Aliás, eu desenhei em cima de especular, não é onde eu queria desenhar, é rugosidade, né? Dá para usar especular também, mas essas duas coisas elas entram em conflito, é uma ou é outra, né? Então a gente tem que escolher qual das duas que a gente vai usar, né? Elas não são combinatórias, né? Se eu quero fazer algo mais realista, né? Então a gente tem essas cinco não, mais de cinco, três, seis, três, seis, três, seis, sete entradas de informação, né? Que podem gerar mapas para mim de textura, né? Não quer dizer que eu tenho que usar todos, né? No caso, por exemplo, dessa peça de trás que é de madeira, talvez eu precise só do base color, talvez só com a cor eu já consiga. Talvez eu precise da cor e do mapa de normal, né? Então, talvez seja bem mais fácil produzir esse material de madeira do que eu imagino. Talvez seja mais difícil, talvez eu precise de todas as sete, talvez ela emita luz, essa madeira, vai saber, né? Mas não é necessário que você use todos os nodes que eu indiquei aqui, nem todos os espaços que foi indicado, tá? Aqui no caso, se eu for entrar com se eu for entrar com uma textura aqui, ó, então eu vou ter que adicionar informações aqui, ó. Então, se eu quiser afetar esse espaço, eu preciso adicionar informações aqui. Eu tenho informações de input, né? Nas informações de input, eu tenho várias coisas que são úteis. Eu posso entrar com Ambient Occlusion, por exemplo. O Ambient Occlusion ele tem cor. Então quer dizer que eu posso vir aqui e falar que meu Ambient Occlusion vai afetar a cor do objeto. Nem sempre eu vou conseguir ver no modo objeto a melhor configuração desses mapas, né? Então nem sempre só porque eu liguei quer dizer que eu vou ver automaticamente o resultado. Isso porque boa parte do que a gente vai enxergar no 3D, para a gente poder dar bake, depende que o motor esteja configurado. Então, alguns dos nodes eles vão funcionar muito bem no Cycles e no modo render, mas talvez eles não funcionem no Eevee, no modo material, né? Então, se eu quiser uma precisão do o que eu estou projetando com o né, com o meu sistema de nodes, né? Para bakes, né, ou seja, para poder imprimir isso na textura, o ideal seria eu trabalhar com cycles, né, no modo render, né. Deixa eu colocar aqui uma lâmpada aqui só para um sol, né, só para mostrar que não, se eu ligar uma coisa aqui, vamos voltar para o primeiro input aqui, né, se eu entrar com um input aqui e começar a mudar
as informações aqui. Deixa eu dar um zoom aqui só para a gente ver onde é que isso está acontecendo, senão vocês não vão ver. Né? Deixa eu colocar um preto, uma distância. Isso está afetando nesse pedaço aqui do modelo. Tá? Insight, only local. Vamos pôr o vermelhão aqui. Vamos mexer na distância. Né? Tipo a cor aqui, senão vocês vão ver que eu estou mexendo aqui no. Eu quero só uma amostra. Eu quero afetar, então existe um espaço de configuração, né, que talvez dependa dos cycles para a gente poder ver. Tá? Então deixa eu voltar para o IV só porque é muito leve e voltar para esse espaço só porque talvez seja bastante para mim. Tá? Então a gente vai ter, de novo, categorias de entrada de informação, né, informações que entram. Né, então geralmente essas caixinhas elas só enviam informação. Né. Eu vou ter informações de saída, né, ou seja, são caixinhas que só recebem informação. Né, e vou ter as caixinhas de processamento de shader, processamento gráfico. Né, então, quando a gente pega, por exemplo, um Glass, né, são informações que dão saída, elas processam a informação, então eles têm entrada e saída, e eles dão saída de informação de superfície, então essa saída verdinha. Né? Se a gente pegar os nodes, né, de textura, por exemplo, eles podem ser processados com informação 3D, mas eles dão saída de informação de cor ou de escala de cinza, né? Então eles estão processando dados, né? Então eu estou entrando com uma informação aqui e eles podem ser afetados pelo 3D e podem ser e podem dar uma saída de cor ou de escala de cinzas, né? Então isso vai estar dentro da categoria de texturas, né? Então uma textura de noise, por exemplo, ela pode dar saída de cor e aí ela vai afetar a cor do meu objeto, né? Então, ela pode dar saída de valor, né? Que seria o equivalente a uma escala de cinzas, né? Então, eu tenho essa natureza de texturas, né? De nodes de textura, né? Eu vou ter os nodes de cor, que vão processar informações de RGB, né? Então, se eu pegar, por exemplo, Hue Saturation e velho, se eu entrar com uma informação de textura aqui, né? Então vamos colocar de novo aquela noise. Eu estou entrando com uma cor aqui, eu vou processar esse RGB. Então eu vou mudar as informações. Então ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma informação cromática na outra ponta. Então ele está tratando com informação RGB. Se eu adicionar o vetor, ele vai estar me dando informações tridimensionais. Então, quando eu entro com algum desses nodes aqui, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar informações em 3 dimensões. Né? Então, ele vai me dar posição, rotação, escala. Né? Então, se eu vier aqui e entrar com algum valor desses num espaço que é 3D, eu vou poder girar, mudar a escala, né? Mudar a posição, né? E valores em 3 dimensões. Né? Então aqui eu acabei de fazer uma variação do jeito que a coisa reflete, porque eu estou afetando como que é normal comporta. Né? Ou seja, eu estou entrando com informação que é tridimensional. Né? Eu vou ter os conversores. Né? Toda a ideia de todo conversor é transformar uma informação em outra informação. Né? Então ele vai fazer uma
tradução de informação. Então, eu posso, por exemplo, traduzir a informação de dois vetores em um vetor só, né? Então, ele pode fazer essa conta, né? É, vamos criar uma matemática, né? Você pode pegar dois valores de escala de cinza, por exemplo, e criar um valor só fazendo uma conta, né? Ou ele pode pegar uma imagem RGB, né? Pegar três imagens diferentes e combinar em uma imagem colorida, ou ainda separar elas também, né? Então ele está convertendo informação, ele está pegando dado de uma natureza e transformando em dados de outra natureza, né? A gente tem um script, eu posso criar uma programação de como o Node comporta, né? Eu posso criar o meu Node personalizado, tá? Eu posso criar meu Node personalizado. Eu posso agrupar nodes para fazer coisas otimizadas, né? Ou seja, fazer um node que sempre vai me dar madeira. E eu só entro com configurações de cor e tamanho de textura, né? Então eu posso fazer uma espécie de metanode, né? Ou seja, uma junção de vários nodes num único node, né? E eu posso fazer também organizar a rota ou criar enquadramentos para organizar os meus nodes, porque isso aqui pode crescer ad infinito, né? Então a gente tem essas categorias de nodes. Deu para pegar? Eu vou ter que responder a pergunta do Bernardo daqui a pouco, mas deu para pegar o que eu falei até agora sobre os tipos de node? O Bernardo perguntou se mudança de rule é o que o Hiroriko Araki faz em capa de mangá, mas eu não conheço o Hiroriko Araki. Eu sou uma pessoa muito por fora dessas coisas, então eu vou ter que pesquisar isso para descobrir. Eu não sei, depois eu vou pesquisar, talvez, talvez. Eu não sei mesmo. É, E aí é o seguinte, dentro de cada node, gente, dentro de cada node dessas categorias, a gente tem, de novo, é muito node, tá? Hoje é uma aula que eu não vou ter tempo de ler todos os nodes, tá? O que eu quero fazer aqui eu quero ressaltar alguns que são muito importantes para a gente e que talvez a gente recorra a eles com frequência, tá? E talvez eu use ele muito em aula. Então eu quero ressaltar alguns deles. Então, de input, eu quero ressaltar o coordenada de textura, tá? Coordenada de textura vai me falar como que eu estou calculando a textura do meu objeto. Se eu estou pegando a geometria do objeto, se eu estou pegando as normais das faces, se eu estou pegando um mapa de UV, se eu estou usando um objeto externo para mapear, se eu estou usando a câmera para mapear, se eu estou usando a janela para mapear, o seu objeto é um objeto reflexivo, ou seja, ele vai pegar umas coordenadas globais para poder fazer isso. Então, esse é um node que é importante para mim, porque se eu vou colocar uma textura aqui, eu provavelmente vou querer é, é, ter controle das coordenadas, tá? Então, isso é importante para mim. Outro node que é importante, que é o node de vetor, que é um mapeamento. Se eu vou entrar com uma coordenada de textura, eu quero ter controle sobre a posição, a rotação e a escala desse node. Então, se eu tiver esse node ligado nesse node, a textura que eu for colocar no meu objeto, eu posso falar se ela é maior, menor, né, ou nenhum ângulo ou outro ângulo. Então, eu vou pedir para ligar esse node, né? é, Opa, soltei ele no avulso, eu quero ligar um no outro. Então, agora eu tenho a minha coordenada do objeto afetando o meu mapeamento. Eu posso falar que esse mapeamento é um mapeamento de um ponto, de uma textura do vetor ou da normal. Então eu quero deixar aqui como textura, tá? Não dá para ler todos, tá? Não dá para ler todos, lembra? A aula nossa vai até meio-dia e 20, já são 11h48. Mas em textura, eu vou ter uma lista de tipos de textura, todos eles valem a pena vocês experimentarem. Alguns são para ambiente, então nem todos são para objeto. Então, environment tester talvez não funcione.
fora de ambiente, talvez não dê certo, né? Density vai funcionar para coisas de volume. Então, é legal que você tenha uma lida nos tipos, mas vale a pena experimentar todos. Assim, o Wave Tester é muito interessante, né? Inclusive, se eu quiser fazer madeira, essas coisas, né? Eu posso criar esses ruídos, né? Mudar o tipo de coordenada que eu estou usando para gerar isso, né? É, o tipo de cálculo que eu estou usando para gerar isso, né? Então, o tipo né? Então, deixa eu colocar ele em Y, talvez, aqui. Então, talvez eu queira fazer um mapeamento. E aí, por exemplo, isso aqui é uma textura imagem, né? Procedural. Se eu falar que eu posso controlar mais do que os detalhes daqui, eu também posso falar que eu quero ela numa escala diferente em X, por exemplo, né? E numa posição diferente em X, né? Eu posso, através dessa configuração de coordenada de textura, mapeamento e imagem, definir como que a imagem acontece sobre o objeto. Lembrando que aqui ó, eu estou entrando com uma imagem em preto e branco, né? Estou fazendo uma coisa que talvez funcione como textura de madeira, né? Talvez ela vire algo nesse sentido, né? Mas eu preciso de outros valores. Então, esses três nodes aqui, né? Tipo, um node de textura qualquer, né? O node de mapeamento, node de vetor são importantes. Aqui, eu, na verdade, eu posso entrar com uma imagem de textura de madeira já, eu não preciso vir com a imagem do zero, né? Eu posso usar a lógica de mapeamento usando uma textura tile, uma textura repetitiva, né? Vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Outra coisa que é importante são as misturas de cor, tá? Então aqui, ó, eu tenho ajuste de brilho, contraste, de gama, de tom e saturação. Eu tenho inversão de cores, que é bem útil, eu inverte. O Light Fall Off é interessante também, o RGB Curves é bem bom para o tratamento de cores, mas o Mix RGB ele é importante para a gente porque ele funciona igual camada de software 2D. Então, se eu estou usando um Mix RGB, o que eu estou falando? Eu estou falando que tem dois layers. Eu tenho esse layer aqui e eu tenho esse layer de cá. E eu estou falando como que esses layers misturam. Então aqui, ó, eu estou falando que o layer de baixo manda, aqui eu estou falando que o layer de cima manda, né? E esse layer de cima pode ser uma cor, vamos pegar aqui uma cor, aqui, né? E eu posso falar que essa cor multiplica sobre a cor de baixo, né? Do mesmo jeito que camadas de software de imagem. Então ele vai somar uma com a outra. Então isso é a mesma coisa num software de imagem. Deixa eu pegar uma imagem aqui, né? De eu ter dois layers, né? Tipo, vamos. Deixa eu pintar qualquer coisa aqui só pra. Block, flat, flat, flat. Então, se eu pintar num software, numa camada, né? E criar uma nova camada, né? Vamos colocar aqui uma camada de cor, assim, né? Tipo, e der um multiply, né? Eu vou ter, o mesmo conceito, ou seja, eu tenho uma camada sobre outra, né? Aqui, na verdade, a diferença do Blender é que o Blender está fazendo processamento, então tem uma camada após a outra, né? Mas aqui, ó, eu já peguei essa madeira aqui e eu já tenho um controle de cor dele, né? E aí eu posso falar, ah, não, eu quero só escurecer o que tiver por baixo, ou então eu quero queimar as cores, né?
Então, ele vai me dar esses controles. Eu posso falar qual que é a intensidade que isso aqui acontece, né? Então, vamos deixar aqui um color dodge, talvez, né? Vamos voltar com multiply. E aí, o que acontece? Porque isso funciona com camadas, significa que se eu vier com uma nova textura aqui, né? Se eu vier com uma nova textura aqui, né? Eu vou duplicar essas duas aqui, ó. Eu vou duplicar essas duas aqui. E vou duplicar isso aqui, ó. Ou seja, duplicar não, né? Vamos adicionar. Vamos adicionar. Adicionar color mix RGB. Então, se eu vier aqui com essa textura aqui, com uma configuração diferente, né? É, e uma cor diferente, né? Vamos pegar aqui, vamos colocar uma cor amarelada aqui, né? É, e aí, essa daqui, o que eu vou fazer com ela é... Eu também quero coordenada gerada, ou seja, eu vou usar a mesma coordenada, mas eu vou querer mudar, tipo, Vou dar um multiply. Mudar, talvez, a posição, né? Ou a rotação, né? E... Acho que pode ser amarelão, assim, né? Então, e eu posso vir aqui e ainda combinar mais uma camada. Ou seja, esse node é importante porque ele vai permitir que eu faça combinações infinitas das camadas que eu estou criando. Então, eu agora vou misturar duas camadas que eu criei, né? Para gerar um ruído adicional, né? Então, se eu vier aqui, né, eu vou mudar um pouco essa escala, vou mudar um pouco essa posição, vou mudar isso aqui, vou mudar o tipo de textura que vem aqui só pela diversão. E vamos colocar Y. Então, e eu ainda posso fazer uma coisa, por exemplo, eu ainda posso falar que essa segunda textura, ela só acontece num espaço, porque eu posso falar assim, ah não, peraí, vamos colocar normal, né? Vamos colocar isso aqui como uma camada de mix, né? Então, se eu posso falar que de um lado é essa textura, do outro lado é essa. O que eu preciso é falar que aqui entraria uma máscara, né? Então eu entraria com algum valor, né? Pode ser uma pintura, né? Pode ser uma outra textura que me falaria aonde que esse valor está contando. Então, só para exemplo, eu vou colocar um gradiente, uma textura gradiente, que vai afetar o fator dessa mistura, né? É, E aí vem mais um node que é importante. Deixa eu minimizar isso aqui, senão eu perco. O... Deixa eu fechar esse cara aqui que eu não preciso dele. Vou voltar para o Blender aqui. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui mais um que é muito importante para a gente, que é o poder converter valores para gradiente. Se eu tiver uma conversão de valores para gradiente, que é o color ramp, significa que eu posso controlar a intensidade desse gradiente e o jeito que ele espalha. Então, se eu posso mapear um gradiente posicionando e girando ele, vamos pôr ele todo em zero aqui, ó, 0, 0, 0, e aqui 1. Né? E aqui vamos pôr a coordenada, é, é, vamos pôr uma outra coordenada, vamos pôr um V aqui talvez. Vamos pôr, acho que gerado vai ser melhor. Né? Então, eu posso
de novo, girar isso aqui, né? Ou seja, eu posso rotacionar essa textura, né? Então, deixa eu isolar isso aqui só para a gente poder ver melhor o que eu estou fazendo. Eu posso rotacionar essa textura aqui, vou pôr 90. 90 negativo. 90 negativo. E eu posso definir a intensidade com a qual isso aqui acontece, né? E gerar um negócio. Novo. Isso vai me dar um controle sobre como a textura acontece. Então, esses nodes, eles são nodes muito frequentes de usar, né? Então, se eu fazer uma listinha aqui dos nodes que eu peguei, né? Se eu for fazer uma lista rápida aqui, é, o Testry Coordinate, que é um input, tá? o, o Mapping, que é um vetor, Testry, Testry, a gente vai pegar vários deles, tá? Então, o image é um dos que a gente vai usar bastante também, a gente vai usar bastante o Testry Image, então é, vai funcionar. E o Color Mix, o Color, o Mix RGB. E do Converter, a gente está pegando o Color Ramp, né? Então, isso aqui um conjunto de nodes. Novo, é meu kit inicial de nodes, né? Vamos chamar isso de kit inicial de nodes. O Rafael perguntou sobre influencia o desempenho. De novo, desempenho de onde? Se é o desempenho da Unity, não faz a menor diferença o que eu estou fazendo aqui, porque na Unity só vai chegar esse cara aqui. Agora, desempenho do Blender, bom, provavelmente quanto mais node, mais pesado, né? Então, isso é algo a se considerar, né? Tipo, se você tem uma placa de vídeo mais capenga igual a minha, talvez muitos nodes sejam um limite que só a placa de vídeo tem, né? De novo, o Node não vai para Unity, gente. Do que eu estou falando para vocês? O Node não vai para Unity. O que vai para Unity é o bake desse resultado. Para usar nodes na Unity, você tem que usar o sistema de motor de nodes da Unity, que é o Shader Graph. Mas aí é aquele negócio. O Shader Graph vai trazer o mesmo problema de desempenho que a gente conversou com o Rafael Marques está perguntando. Se você tiver um Shader Graph e estiver usando uma árvore de nodes muito densa, talvez seu shader fique pesado. Você pode usar os addons para agilizar o processo, tá? Isso aí não é problema não. Geralmente eu uso as coisas mais secas, de como elas vêm da fábrica, para poder facilitar a, a escadinha de aprendizado, né? Então eu gosto de mostrar a confusão toda primeiro, assim. Vocês conhecem minha aula, vocês sabem, né? Tipo, eu sempre vou do jeito mais difícil para depois chegar no jeito mais fácil. Então eu estou fazendo todos os nodezinhos, tá? Então isso é coisa didática, né? E olha só, o que acontece? Para a gente fazer uma textura rápida, gente, para fazer uma textura rápida nesses 20 minutos aqui, ó, deixa eu montar um ajuste também que é um ajuste muito comum e que pode ser bem útil para vocês na hora de fazer textura para objeto, né? Então isso é uma coisa que pode agilizar bastante o processo, tá? É, eu tirei uma foto de uma madeira aqui em casa e eu vou abrir ela no GIMP aqui, ó. Tá? Eu preciso fazer uma aula de GIMP em algum momento na vida, mas o que eu vou usar é relativamente fácil, então eu acho que não preciso me preocupar demais não. Então olha só, eu tenho essa imagem aqui de madeira.
né? Eu tenho essa imagem de madeira aqui que já é o, o resultado de madeira existindo, né? Então, eu vou cortar ela, eu vou usar a ferramenta de crop para cortar ela num formato quadrado. Ela tem 2,72 de largura, eu vou colocar que ela tenha 2,72 de altura também, né? Então, e eu vou cortar essa textura no lugar que ela seja mais uniforme, onde tenha menos sombra e luz. Então, eu vou, de novo, quando eu cropar essa imagem, né? Quando eu fizer esse crop, o ideal é que eu apague os pixels externos, tá? O ideal é que eu apague isso, tá? Então, quando fizer, marca Delete Cropped Pixels para poder ficar a imagem no tamanho certinho, tá? E o GIMP, ele tem alguns filtros de mapeamento que fazem a textura ser encaixável, né? Então, eu estou usando o Tile Seamless aqui, ó. O Tile Seamless, ele vai gerar uma imagem que encaixa nas direções todas. Então, ele está encaixando horizontalmente e ele está encaixando verticalmente. E está pronto minha textura Tile para usar no Blender, sabe? Eu não preciso fazer mais do que isso, porque todo o resto eu posso tratar no próprio Blender, né? Então eu vou exportar isso aqui como um tile de madeira, madeira. Bom, foto da casa de vocês de coisa. Vou vir adicionando os mesmos mapas que eu adicionei antes, os mesmos nodes que eu adicionei antes, que é um vector de mapeamento. Vou adicionar uma textura do tipo imagem. Tem através de um pacote de plugin que chama Gemic, que também tem para o GIMP, tá? Mas ele não é tão bom quanto esse que vem com o GIMP, não. O GIMP é um pouquinho melhor, o Tile Seamless. E o GIMP tem um outro que chama Resynthesize, que é muito bom também. Para o GIMP tem um outro que chama é, Resynthesize, que ele cria uma textura nova a partir da que você oferece. Então, mas dentro do Krita você consegue instalar o Gemic. E o Gemic tem os tiles seamless. De novo, não são tão bons, mas já dá para fazer bastante coisa, assim, já é bem massa. Tá? Ele tem para quase todo software esse Gemic. Então você pode instalar ele para fazer isso. Tá? Deixa eu abrir minha textura tile aqui, ó. Vou abrir minha textura tile. Né? E eu vou plugar essa textura aqui no meu base color. Ou seja, eu vou ver como que ela, com uma coordenada gerada, ela encaixa aqui no meu espaço. E aí, o que acontece? Eu não preciso só entrar com ela. Eu posso falar como que os pixels estão sendo calculados. Então, se você quiser fazer, por exemplo, pixel art, provavelmente você vai usar o Closest, que não faz cálculo nenhum de interpolação de imagem. Né? Mas é como que ele calcula o borrão entre pixels, ou seja, na hora que você dá um zoom numa imagem, né? Como que ele calcula o borrão entre pixels, tá? E qual geometria que ele está levando em conta na hora de criar essa textura. E aqui ele está usando uma textura flat, então dá para ver que ele está esticando a minha textura, porque ele está vindo com a textura vista de cima, né? Então ele vem com a textura aqui, ó, nesse eixo, e ele desce para cima da textura como se fosse uma embalagem, então ele está tentando encapar como se fosse um papel vindo de cima para baixo. Mas se eu falar que isso aqui é um box, e falar que eu estou usando um blend de texturas, então ele vai colocar a minha imagem, né, repetindo, né, ou seja, minha imagem agora ela é um blend de imagens. Eu posso variar esse blend aqui, ó, tá vendo? Variar esse blend, né? E eu posso pedir para ele cortar a imagem, ou eu posso pedir para ele repetir a imagem, né? Ou eu posso pedir para ele repetir a imagem, né?
Eu vou usar a imagem RGB porque ela é colorida, mas eu tenho outras formas de calcular isso aqui, né? E aqui eu ainda posso vir o quê? Mudando a escala dessa textura, então vamos pôr ela com 0,5, por exemplo, por 0,5, por 0,5 em 0. E eu vou dar um blend de leves aqui na beiradinha, né? E aí eu tenho uma textura de madeira aqui que já funciona para mim, para várias coisas. Se eu não gostar dela, eu ainda posso tentar tratar como se fosse uma esfera, né? Ele vai pegar uma coordenada e rotacionar ao redor dele. Ou tratar como se fosse um tubo, né? Tratar como se fosse um tubo. Todos eles, lembrando, eu posso mudar as coordenadas, eu posso girar elas ao redor para tentar achar um ângulo mais preciso, né? Para poder fazer a minha textura encaixar, né? Eu estou bem satisfeito com o método Box, estou bem satisfeito com como essa madeira saiu, né? E aí, ó, para adicionar naquela listinha nossa de nodes úteis, né? Eu posso fazer os tratamentos de cor, eu posso fazer os tratamentos de cor usando essas ferramentas aqui, né? Qualquer uma delas. Eu vou usar o RGB Curves porque ele é muito interessante, né? Então eu posso vir aqui e escurecer a madeira nos pontos, né? E clarear em outros, né? Deixa eu fazer um pouco invertido isso aqui, né? Então, e eu posso inclusive mudar o tom dela, falando que ela é mais avermelhada ou menos avermelhada, ou que ela é menos esverdeada, mais esverdeada, né? Menos azulada, né? Então eu consigo fazer um tratamento de cor nessa madeira para que ela possa, né, tipo, ou ir mais de acordo com a minha referência, ou mudar mais de espaço. Eu posso combinar outras madeiras aqui, eu posso combinar outras texturas aqui, né? Ou seja, eu posso fazer uma textura que mistura com essa, fazendo desgaste, né? Então eu posso ter uma madeira que ela é mais saturada, ou tem cores mais vivas, né? Que mistura com uma que tem cores menos vivas, por exemplo. Eu posso fazer a coisa da madeira que é pintada, ou com a madeira que não é pintada. Tudo isso a gente pode se divertir aqui nesse histórico de tratamento de imagem, né? Eu vou colocar aqui na sequência um mix RGB, né? É, eu vou falar que a madeira acontece por cima, né? E por baixo acontece a versão menos saturada dela, né? Então, e vou falar que a versão mais saturada, né? Essa versão que está por cima, eu vou deixá-la bem mais saturada mesmo, assim. Vamos, né? E eu vou usar uma outra madeira aqui, ó. Eu vou usar uma outra madeira para servir de máscara, né? Então eu vou adicionar aqui um color ramp, que afeta o fator dela aqui. E aí o que eu vou falar é que alguns pedaços eu quero manter uma ou outra madeira de acordo com a intensidade de claro e escuro dela, né? Então, quem vai controlar os meus fatores de mistura aqui, ó, vai ser esse cara daqui, ó. Então eu estou conseguindo criar um adicional disso aqui. De novo, eu estou usando a própria madeira, mas eu poderia usar, por exemplo, uma imagem à parte. Eu posso criar uma imagem. é, Eu posso criar uma imagem
nova, que é desgaste, que afeta o fator, né? E aí eu vou pintar essa imagem de desgaste, né? Vamos fazer ela virando assim do avesso. Deixa eu ver. Tá, eu queria fazer ela branca, mas tudo bem, né? Vamos adicionar um texture paint. Eu vou preencher ela de branco aqui, né? Deixa eu dar um foco no meu objeto, né? É, e vamos colocar aqui no modo material, né? Vou pegar um brush aqui que vai ser um brush pretinho. E eu tô pintando de branco, né? Não tô pintando de preto. Então, se eu pintar isso aqui, de novo, eu estou usando esse objeto aqui. O ideal talvez fosse eu ter aberto um UV mais ou menos aqui, para poder pintar mais livremente, né? Vou fazer só um cantinho aqui. É, deixa eu voltar aqui pro Blender, né? Vamos fazer um desgaste nesse canto aqui, só porque parece uma boa ideia. Eu não estou vendo o resultado, porque eu estou no modo, mas eu posso vir aqui e aí trabalhar com essa coisa, tipo assim, o quão claro esse brush vai ser, vai me dar as noções de desgaste. Aqui o meu brush não tem textura, então eu vou ter que lutar demais para poder chegar num resultado mais claro do que eu quero fazer, mas eu acho que já dá para entender, tipo, o processo aqui né? Ou seja, eu tenho uma máscara e ela está fazendo o trabalho aqui de mostrar que tem um resultado diferente por baixo, tá? Então, de novo, isso aqui é um ajuste bem rápido, né? Vou combinar, né? Que está me dando a textura, né? O seu base color. Eu não configurei, por exemplo, o que é especular desse cara, nem o que é rugosidade desse cara aqui, nem o que é mapa de normal, né? Eu ainda posso entrar com essas variáveis todas, né? Eu vou entrar com o mapa de normal. Eu imagino que para bom leitor pinga letra, né? Então, se eu fiz isso para base color, eu posso fazer para qualquer outro valor. Mas o mapa de normal tem um pulo do gato. Eu vi que você tem uma dúvida, Everton, já vou falar dela. Eu vou pegar vantagem. É bem menos vantagem entre um e outro do que se imagina, para ser bem honesto, mas eu chego lá. Deixa eu pegar esse objeto aqui, ó. É, deixa eu pegar aqui meus filtros. É, e eu quero. Eu tenho um filtro de normal map. Deixa eu ver onde ele vai estar onde que vai estar o de normal map? Map, Illusion, Decor, Artistic, Photocopy, Combine, Generic. Então em Generic eu tenho o de mapa de normal, que eu posso aumentar a escala aqui, ó, só para ficar mais visível. Vou pegar assim, tá bom. E vamos salvar isso aqui como normal map. Então eu criei aqui um tile que é normal map também. Vou entrar aqui no Blender e vou adicionar, é, de novo, uma imagem, né, o image tester, que vai ser o meu mapa de normal.
E eu quero usar as mesmas coordenadas, ou seja, a mesma configuração de coordenada. Então ele também vai ser box e ele também vai ter um blend baixinho. E ele vai receber as mesmas coordenadas que eu usei para o outro. Então ele tem as mesmas coordenadas. A diferença do mapa de normal é que ele não é informação de cor, ele é informação de vetor. Então ele tem que ser decomposto pelo sistema de nodes. E aí eu vou adicionar aqui é, um, um vector de normal map. Vou ligar essa imagem nesse node que vai fazer o cálculo de normal map para mim e vou associar ele à normal do objeto. Então aqui ó, eu tenho um controle de intensidade se eu quiser, né? É, e eu vou colocar ele um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais liso, com uma força um pouco mais baixa de só para a gente poder ver a madeira brilhando com alguma ranhura, né? Só para na hora que a gente passear aqui a gente vê que a madeira ela sofre alguma ranhura aqui nesse espaço, né? E a força da especular aqui a gente vai controlar, né? Esse objeto ele não é metálico, ele tem uma especular. E esse ajuste aqui está me gerando para a unit um base color e um mapa de normal. Então se eu der bake desses dois valores aqui, ó, eu já reconstruo o que tem aqui, né? E, de novo, isso aqui é um kit de sobrevivência mesmo. Tipo, eu preciso texturizar coisas e preciso ir rápido. Então, considera que usar uma coordenada de textura, um mapeamento, usar uma textura imagem que é encaixável, que é tile, com uma configuração de como ela espalha no objeto, né? Usar as calibrações de cor, né, e as misturas de camada para gerar o base color e criar uma textura tile, um mapa de normal da textura tile, ligar ele como non-color, né, lembrando que isso aqui é importante, a galera sempre esquece desse detalhe aqui, ó, non-color, ligar ele como mapa de normal e controlar essa força aqui gera muito dos materiais que a gente precisa, ou seja, muito do que eu vou precisar na Unity é basicamente repetir um valor desses, né? Repetir um valor desses com essas duas imagens, com o bake dessas duas imagens. Tá? Aí o Hector perguntou assim, qual que é a vantagem de usar o Node Blender e usar um software externo? É, não tem tanta vantagem não, é meio que empate, assim, empate técnico. Se você fizer esse processo no Substance Painter, ou se você fizer esse processo é, 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 num software de gerar textura, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter dois mapas de textura e você vai ter, tipo, né, o que configurar na Unity do mesmo jeito, né? O que pode ser vantagem no Blender? Se você já conhece o Blender e está familiarizado com ele, você não tem que aprender a interface ou os atalhos. Então isso pode ser uma vantagem, talvez. E também você tem que mudar menos de software, né? Ou seja, você não tem que ficar exportando, importando de volta, reimportando. Então, se você reduz o número de etapas numa linha de produção, é bom, mas se você está saindo do Blender com o modelo 3D, chegando no Substance, fazendo a textura e do Substance indo para Unity, é meio que a mesma coisa. Não tem diferença não, sabe? A diferença para minha aula, gente, que aí é importante dizer, não é que se você faz isso num software que eu não possuo ou que eu não tenho acesso, eu não vejo o que você fez. Então esse é que é o ponto. Aí é uma coisa da aula, não tem a ver com a qualidade do que você está fazendo, mas sim como que eu vou avaliar quais são as loucuras que você criou aqui se eu só vejo a imagem entrando e o resultado final. Então, assim, eu perco parte do processo como professor. Mas isso aí, de novo, é específico da aula e tem a ver só com né, esse fato do a gente está usando um software que todo mundo tem acesso, ninguém tem que comprar para poder ter, né? Então
vantagens são vantagens menores, né? Do tipo, o software ele é gratuito e todos os alunos podem ter acesso ao Blender, então todo mundo pode usar o Blender para fazer isso. Se você está usando um software pago, eu talvez não tenha ele, eu talvez tenha que comprar ele. Então isso muda um pouquinho a relação, tá? Então, né? Pois é, o Bake já é uma outra aula nossa, né, Thales? O Bake é uma outra aula nossa. Eu fiz o Bake na aula anterior para mostrar, mas eu vou ter que dar um Bake de difusão, né, e o Bake de mapa de normal. Então eu vou ter que dar dois Bakes aqui. Mas, se alguém tiver curiosidade de ver o que eu deixei no material didático lá do curso, eu deixei um modificador, um add-on que chama é, 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 é o Batex, como é que chama? Eu deixei um modificador não, eu deixei um add-on que faz o Bakelab. É o Bakelab que vai fazer múltiplos bakes de uma vez só, tá? Então, existe o Bakelab para poder fazer, né, tipo, em vez de ter que fazer um bake de cada vez, você fazer todos os bakes de uma vez só, né, inclusive de uma cena inteira. Mas a princípio é legal se você nunca fez, Thales, é legal que você faça o bake de cada uma das coisas para ver como é que funciona, né? Então você vai ver que eu vou passar a aula do bake individual primeiro, essas coisas. Mas isso aí já é um assunto um pouco mais para frente. O que eu preciso agora é que vocês comecem a configurar, experimentar e configurar materiais. Então a gente deve falar isso nas próximas semanas. A gente deve falar tipo um pouco sobre essa configuração de material, né? É, eu quero falar um pouco mais sobre a coisa da textura, sobre a pintura da textura, né? Eu quero falar um pouco sobre como que a gente pode trabalhar essas coisas aqui dentro do Blender, né? Lembrando que a nossa próxima aula é, na real, uma aula de feedback. Então, tudo que vocês experimentarem e testar, próxima aula a gente vai abrir para ver, né? Então, a próxima aula teórica, que a gente vai continuar dando sequência nos materiais. E eu espero que a aula de hoje, assim como a aula anterior que eu gravei hoje, sirvam para vocês darem um pontapé inicial nessa parte de finalização do modelo High Poly. Lembrando, tudo que eu fiz no High Poly pode ser impresso no Low Poly. Tudo que eu fiz no High Poly pode cair no modelo do jogo. Né? É só uma questão de fazer os bakes corretos. Beleza? E aí, gente, brigadão para todo mundo que participou da aula. Tá? Brigadão participou. Se tiver alguma dúvida aí final, vocês podem fazer ela. Brigadão para quem também está vendo isso online. Né? Valeu demais. E aí, se não tiver nenhuma dúvida, né, manda aí um ok para mim ou um falou, porque a gente encerra a gravação. Se tiver uma dúvida, por favor, faça. Beleza. Falou, falou. Até mais, pessoas.